O negócio é o seguinte, eu tenho aqui o elenco profissional do Corinthians e eu vou elencar jogador por jogador nessa tier list onde eu tenho 5 categorias. Quem será dos jogadores do Corinthians que eu acho que é elite, que é aquele jogador que está no topo da sua posição no futebol brasileiro? Quem eu acho que é muito bom, quem eu acho que é só bom, quem eu acho que é ok, que é aquele jogador mais ou menos, e quem eu acho que é comum, que eu usei aqui a palavra comum para não ser muito ofensivo e não usar a palavra fraco. Sem enrolação, bora começar aqui a tier list. A gente começa aqui com os goleiros e o primeiro nome na lista é Hugo Souza, que eu já adianto pra vocês que eu vou colocar na categoria muito bom. Ué, mas por que tu não vai colocar ele na categoria elite? Porque eu acho que ele ainda precisa corrigir alguns pontos, precisa amadurecer um pouco. Se a gente for analisar ele tecnicamente, ele é inquestionável, é um goleiro absurdo. Pra mim, é o melhor goleiro brasileiro tecnicamente falando, embaixo das traves. Para fazer um gol no Hugo Souza de fora da área, um gol de falta, é quase impossível, porque ele é muito grande, só que ao mesmo tempo que ele é muito grande, ele consegue ser muito ágil. Ele tem características muito parecidas, sabe com de quem? Com o Courtois do Real Madrid, e eu não estou forçando isso, tá? Realmente ele é muito bom, muito grande e muito ágil. Porém, ele não vai entrar na categoria elite, porque ele tem alguns problemas de posicionamento e de saída de gol em cruzamentos, tanto que ele tem falhado em alguns gols recentemente na saída do gol e em alguns cruzamentos eu acho que ele acaba errando essa questão do posicionamento, o timing da saída, e quando ele corrigir isso, aí sim eu vou considerar ele um goleiro de nível elite, porque como eu falei, embaixo das traves ele é monstruoso, sem contar também a questão das cobranças de pênalti, que ele é um exímio pegador de pênaltis. O próximo aqui é o goleiro reserva do Corinthians, o jovem Matheus Donelli, que recentemente teve algumas oportunidades por causa da lesão do Hugo Souza, onde ele não comprometeu, mas também não deu um bom resultado, deu para sentir que ele estava inseguro. Tenho certeza que alguns gols que ele tomou, o Hugo Souza não teria tomado. O Matheus Donelli, eu considero ele um goleiro do nível ok e nada mais do que isso. Bora agora aqui com a linha defensiva e vamos começar com os zagueiros, que hoje talvez seja o principal problema do time do Corinthians. É o setor do time que mais tem vazado, mais tem falhado e faz com que o time não seja tão seguro, porque os zagueiros individualmente não são bons. Começar com o André Ramalho, que para mim é um zagueiro comum, que até começou empolgando um pouco a torcida, mas depois mostrou quem ele é realmente, um zagueiro que é inseguro, não passa firmeza, um zagueiro que para mim é comum. O próximo aqui é o Kaká, que até teve alguns bons momentos ano passado, mas também perdeu muito espaço, questão extracampo também acabou atrapalhando um pouco, e eu também acho um zagueiro comum. O outro aqui é o venezuelano, o equatoriano na verdade, Félix Torres, que para mim, entre todos, é o mais fraco. Tecnicamente para mim ele é o pior, é o que mais entrega, é o mais paçoqueiro de todos, acho muito fraco. O outro aqui é o Gustavo Henrique, e esse aqui eu considero um zagueiro ok, eu acho que ele tem um jogo aéreo muito bom, ele tem uma estatura muito alta, porém no chão eu acho que ele acaba sendo um pouquinho lento, um pouco de dificuldade para enfrentar algum atacante rápido no 1 contra 1 ali no chão, mas no jogo aéreo dele ele consegue se garantir, então eu deixo ele aqui na categoria ok. E o outro aqui é o menino João Pedro Choca, que até começou bem, mas cometeu algumas falhas, falhou no jogo contra o Barcelona de Guayaquil, falhou contra o Bahia, perdeu espaço, e eu também considero ele um zagueiro comum. Agora vamos aqui com os laterais do Corinthians. O primeiro aqui é o outro equatoriano, o Diego Palacios. Esse aqui é um mistério, por que ele não joga e nem sequer é relacionado? Será que ele é tão ruim assim para não ter minutos, para não jogar? Porque é uma contratação que chegou com algum peso até, porém acabou não acontecendo. Eu confesso que não consegui acompanhar muito, porque ele tem a minutagem muito baixa, e eu vou deixar ele aqui também na categoria comum. Outro aqui também é gringo, é o argentino Andilleri, e esse aqui eu vou inaugurar a categoria bom. Acho um lateral bom, um lateral seguro, não é um lateral que tem um apoio muito forte, mas ele cumpre bem a função, e eu vou colocar ele aqui na categoria bom. O outro aqui é o menino Hugo, lateral esquerdo também. Esse aqui eu já considero comum, não acho que ele não agrega em nada, tanto defensivamente quanto ofensivamente. O lateral direito aqui temos o Léo Maná, esse aqui eu acho muito fraco, para mim logo vai sair do Corinthians e vai rodar por times menores, porque tecnicamente ele tá no nível bem abaixo, eu considero ele comum também. O próximo aqui é o Mateuzinho, que eu considero um jogador ok, que num time ajustado, como foi o Corinthians do segundo semestre do ano passado, ele vai render bem, ele vai crescer de rendimento e vai até se tornar um bom jogador. Porém, no geral, eu acho que ele é apenas um jogador ok, porque ele depende muito do sistema de jogo, tá muito bem encaixado. O outro aqui é mais um lateral esquerdo que começou a carreira como atacante, mas não tinha poder de fogo, não tinha qualidade técnica para ser um atacante, e virou um lateral esquerdo que, na minha opinião, é ok também, que é o Matheus Bidu. Abrindo o meio campo, temos aqui o meio campista Alex Santana, que é um jogador bem versátil, que consegue cumprir várias funções.
mas todas as funções que ele cumpre, ele é no máximo nota 6, nota 6,5. Não é um jogador que tu vai poder contar ele como um titular, que vai te agregar muito. É um jogador para ter no elenco, para cumprir função, porque não é nada muito mais do que isso. Até teve um bom momento no Atlético Paranaense, mas é um jogador que eu considero no máximo ok. Agora sim a gente tem um bom jogador, eu tô falando do peruano André Carrillo, que também é um jogador muito versátil. Ali no meio campo ele consegue cumprir várias funções, mas ele tem bastante aptidão ofensiva e ele funciona bem como esse elemento surpresa. Não à toa que a temporada dele é muito boa, ofensivamente agregando bastante, fazendo alguns gols. É um jogador que eu considero tranquilamente aqui na categoria muito bom. O próximo aqui é uma promessa do Corinthians, o jovem Breno Bidon, que tecnicamente é bom jogador, ele tem muita qualidade no passe, ele faz muito bem esse jogo curto. É óbvio que ele precisa evoluir em questões físicas, principalmente, um jogador muito franzino ainda. Ele precisa ganhar massa, ganhar corpo para ter mais combatividade, precisa evoluir um pouco mais na questão tática, mas tecnicamente eu vejo ele com muito potencial, principalmente por esse passe curto que ele tem, uma boa saída de bola, e eu considero ele sim um bom jogador. O próximo aqui é o Charles, um volante bem comum que só marca e se limita a isso, e para mim é um jogador comum. Agora temos aqui mais um estrangeiro, o venezuelano José Martínez, que é um jogador com muita vitalidade, que marca muito, é um pitbull ali no meio campo do Corinthians. Tecnicamente ele não é tão refinado, mas a entrega, a raça e a marcação que ele tem compensa, e eu vou considerar ele aqui na categoria bom também. O outro aqui é o Maicon, mais um volante do Corinthians, um volante que surgiu muito bem naquele Brasileirão de 2017 que o Corinthians foi campeão. Depois ele foi pro Shakhtar, mas a carreira dele acabou não acontecendo. Hoje no Corinthians ele é no máximo jogador para compor elenco, acabou flopando, se esperava muito do Maicon e hoje eu considero ele apenas um jogador ok. Mais um volante aqui, dessa vez é o Ranieri, e esse aqui eu considero bom jogador. É um volante com bastante posição física, boa marcação, boa primeira bola, um cara que tem um passe que não é tão ruim, é um cara que se destacou no Cuiabá, no Avaí e no Corinthians tem comprovado que é um bom jogador. Chegando aqui nos meias, os camisas 10 do Corinthians, temos aqui o Igor Coronado, que é um meia que acabou não acontecendo, é um cara que até tem qualidade técnica, mas ele não consegue deslanchar, um jogador burocrático que no futebol brasileiro provou que não tem nível para jogar aqui. Ele foi muito supervalorizado pelo Corinthians, que paga um alto salário porque ele tinha a grife de jogar no Al Ittihad, o time do Benzema, o time sensação da Arábia Saudita. Porém, aqui no Brasil ele acabou não acontecendo, é um jogador que é no máximo para compor elenco, que prova que qualidade técnica não é tudo, e para mim é um jogador apenas ok. Se o Coronado não é tão bom, o Garro por sua vez é muito bom, gosto muito do argentino, um meia de muita qualidade, uma perna esquerda muito qualificada, bate muito bem na bola, chuta muito forte de fora da área, boa bola parada, é um cara que também se entrega pro coletivo, se precisar dar carrinho, botar a bunda no chão ele vai botar, baita jogador. Eu considero o Garro aqui para inaugurar a categoria Elite. Agora aqui no setor ofensivo temos o ponta Giovani da base do Corinthians, que é um jogador que até tem velocidade, tem um drible razoável, mas quando o assunto é entregar algo objetivo, algo que é concreto dentro do jogo, ele entrega muito pouco, e para mim é um jogador que vai entrar aqui na categoria comum. Outro aqui é o espanhol Héctor Hernández, uma contratação que eu não entendi porque o Corinthians fez, um jogador bem limitado tecnicamente, com muito pouca mobilidade e que para mim não joga nada. Eu vou colocar ele aqui também na categoria comum. Mas um europeu aqui, dessa vez um holandês, eu tô falando do Memphis Depay, que é óbvio que eu vou colocar aqui na categoria Elite, tecnicamente jogador absurdo, com muita qualidade no passe, finaliza muito bem, precisa melhorar a questão da entrega, da coletividade, às vezes falta um pouco de concentração do Memphis, mas tecnicamente jogador absurdo, e quando ele tá bem, ele destrói, ele consegue desmanchar e desequilibrar as partidas, porque como eu falei, tecnicamente é um cara muito acima da curva, que só precisa alinhar essa questão extracampo, essa questão de concentração dentro dos jogos, porque é um jogador, obviamente, que vai entrar aqui na categoria Elite. Bora agora aqui com o paraguaio Ángel Romero, que é um jogador extremamente carismático, que acabou virando um tipo de meme por parte da torcida corintiana, mas eu confesso que eu gosto do Romero. Eu sei que ele não é um jogador primoroso tecnicamente, não é um cara habilidoso, não é um cara que tem um grande poder de fogo, porém é um cara que dá muita entrega, taticamente ele cumpre muito bem a função, é um cara que não se omite. Uma coisa que eu gosto muito do Romero é que é um jogador macho, cara, um jogador que não tem medo de jogar, não se omite, chama a responsabilidade, mesmo não sendo um cara habilidoso, um cara primoroso tecnicamente, ele não tem medo de jogar, e eu gosto muito disso no Romero, e pra mim eu considero ele sim um jogador pelo menos no nível ok. O próximo aqui é o Thales Magno, e ele vai no extremo oposto do que eu falei do Romero. O Thales Magno é um cara que tecnicamente ele tem recurso, ele é habilidoso, porém objetivamente ele não entrega nada, ele só faz firula, drible para trás, gol, assistência, ele não faz, ele não entrega.
quando tu pega tudo que ele se movimenta e faz e tu extrai, não sai nada de bom, não sai nada de objetivo. É um jogador que só faz firula e pra mim é um jogador que eu coloco aqui na categoria comum. E pra fechar aqui temos o Yuri Alberto. O Yuri Alberto eu tenho muita dúvida de onde que eu coloco ele. O Yuri Alberto é um cara que ele é muito inconstante. Quando ele joga mal, ele machuca a bola, ele maltrata a bola, ele vai muito mal porque tecnicamente ele não tem muito recurso. Porém, quando ele vai bem, ele vai muito bem, ele acaba destruindo os jogos, como foi agora o jogo que ele meteu o hat-trick contra o Inter. Por quê? Porque é um cara que depende muito do contexto do jogo para conseguir ter um bom rendimento. Se tu jogar contra um time recuado e tu precisar que o Roberto faça pivô, faça combinação, ele não vai conseguir fazer porque tecnicamente ele não é um cara refinado. Mas se tu tiver espaço para ele atacar, para fazer o facão, entrar em velocidade e dar aquela batida seca que ele consegue dar com as duas pernas, ele é um jogador extremamente letal. Eu vou dar uma moral para ele e vou colocar aqui na categoria muito bom, mesmo sabendo que ele é muito inconstante. Mas eu acho que tem potencial aqui, porque ele é muito jovem ainda e a entrega dele é boa e eu vou deixar ele aqui na categoria muito bom. Então esse foi o vídeo, assim ficou a tier list do elenco do Corinthians. Comenta aí embaixo se tu discorda de alguma opinião que eu dei, se tu acha que algum jogador tinha que estar numa categoria acima ou categoria abaixo, tá? Pode comentar aqui embaixo, pode me xingar, eu não me importo. Dá o like no vídeo, se inscreve no canal e tamo junto, até a próxima, valeu!